Você prefere o quê? Gente inteligente ou gente burra? Hum? Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre sapiosexualidade, porque o Big Brother Brasil 23 começou e com ele já veio um monte de coisa, né, gente? Porque essa edição tá aceleradíssima, tá rendendo muito, é treta atrás de treta, eita atrás de eita, e eu vou falar aqui sobre algo que aconteceu fora da casa. Tá bom, eu vou falar um pouquinho sobre coisas de dentro da casa nesse vídeo, mas o foco aqui é a sapiosexualidade, porque a Kay Alves, né, uma das participantes do Big Brother Brasil, ela se definiu no seu vídeo de apresentação como sapiosexual. Né? O que ela disse é que ela se atrai só por pessoas inteligentes, né, que o ponto ali de atração dela são pessoas inteligentes, e depois ela completa dizendo: acho que o nome que dá pra isso é sapiosexualidade, né? Acho que é isso. É algo mais ou menos isso que ela fala. O ponto é que a gata se considera ali sapiosexual. E se você não sabe o que é sapiosexualidade, sapiosexual é aquela pessoa que ela se atrai apenas por pessoas inteligentes. O ponto de atração dela são pessoas inteligentes, sabe? A atração dela estaria aqui, não aqui. Mas aqui que vem as discussões sobre esse termo. Será que isso é de fato uma sexualidade? Será que isso é só uma preferência de atração? Será que isso é só um elitismo intelectual? Bom, vamos discorrer sobre isso. E se você está se perguntando o que que eu acho a respeito, eu vou dizer para vocês que sexualidade isso não é. Mas calma, não feche o vídeo, não comece a me xingar. Fica aqui comigo e vamos conversando. Existem inúmeras sexualidades aí espalhadas dentro da humanidade. Isso não é novidade para ninguém. Não é à toa que a nossa sigla ela vai crescendo mais e mais e mais, né? A cada vez mais que a gente pisca, tem uma letra a mais ali na nossa sigla, que é para abranger alguma sexualidade ou alguma identidade de gênero, ou enfim, algo que esteja ali dentro do LGBTQIAP+, eu não sei falar a sigla completa, nem adianta que eu não consigo mesmo. Mas, para definir sexualidade, a gente tem que pensar em algumas coisas. Até porque a gente tem sexualidade, a gente tem pontos de atração e a gente tem fetiche. E talvez tenha até outras variáveis aqui que eu não pensei a respeito. Mas existem muitas coisas ali que estão dentro do que seria definição de como as pessoas se relacionam, do que seria como as pessoas relacionam sua sexualidade no mundo. Quando a gente fala de uma pessoa heterossexual, a gente está falando de alguém que tem a sexualidade dela, que tem os pontos de atração dela, tudo o que faz com que ela se atraia por alguém, estão voltados principalmente para que aquela pessoa que é ponto de atração seja do gênero oposto ao da pessoa que se define como heterossexual. Quando a gente fala de homossexual, a gente está falando de uma pessoa cuja sexualidade dela, todos os pontos de atração dela, tudo aquilo está voltado para pessoas do gênero que é o mesmo do que ela tá. Né? E quando a gente fala de bissexualidade, a gente está falando de quem se atrai por pessoas independente do gênero dessas pessoas e por aí vai. Nisso a gente tem algumas definições que são voltadas apenas para quem se atrai por pessoas não binárias. A gente tem definições para gente que se atrai apenas por pessoas que elas já desenvolveram algum tipo de carinho em algum nível, né? Que, enfim, tá dentro da demissexualidade. A gente tem pessoas que não se atraem por nada, né? E por aí vai. A gente tem uma vasta gama de atração, mas você percebe que eu tô aqui falando sobre sempre como que a pessoa se percebe ou qual é o gênero das pessoas que estão ali ao redor dela. Eu não tô falando sobre é, definições físicas do que atrai as pessoas, nem definições mentais ali, psicológicas, cognitivas do que faz as pessoas se atraírem pelas outras. Vocês entendem onde eu quero chegar? Talvez esteja um pouco confuso, mas aguenta aí que ao longo do vídeo eu espero que isso fique menos confuso. Agora, quando a gente vai falar de fetiche, aí a gente já tá falando de alguma coisa que seja muito específica. Por exemplo, uma pessoa que tenha fetiche em. Sei lá, alguém que tenha fetiche em pé, né? Vamos falar de fetiche em pé, que é um dos fetiches mais comuns que existem no mundo.
As pessoas que têm fetiche em pé, a gente tá falando sobre uma característica física da pessoa. A gente tá falando sobre você olhar ali pra aquela pessoa e você ver, tipo, o pé dela, sabe? Você se interessar no pé dela. E aí entra a variável que você quiser colocar em pé aqui. Mas o fetiche, ele é isso. Ele tá atribuído a uma característica. Ele não tá atribuído a quem aquela pessoa é. Ele não tá atribuído a qual gênero daquela pessoa, né? Ele tá atribuído a uma característica. E aí tem pessoas heterossexuais que têm fetiche em pé, que vão gostar de pé, que seja de pessoas do gênero oposto. Tem pessoas homossexuais que têm fetiche em pé, que vão gostar de pé de pessoas do mesmo gênero delas. E por aí vai. Mas, quando a gente fala de fetiche, a gente tá falando disso, de uma característica específica, ou de uma situação específica, ou de um joguinho específico, né? Por exemplo, quem gosta de BDSM tem um jogo ali envolvido, que é um jogo de dominação e tudo mais. Isso é fetiche. O fetiche é um dos pilares que determinam a sexualidade da pessoa? Não, não é. Mas o fetiche é um dos pilares que determinam o sexo que aquela pessoa vai ter. Porque é importante a gente ter isso em mente. A sexualidade não necessariamente vai definir a forma como você vai transar. E o fetiche está relacionado à forma como você vai transar. E não, enfim, a pessoa específica ali e tudo. Porque sexualidade envolve também questões românticas, né? Envolve também, tipo, socialização, né? Envolve muitas coisas que vão além do ato sexual em si. E quando a gente fala de pontos de atração, que aqui é onde eu quero falar mesmo com vocês, a gente tá falando sobre o que faz você se atrair pela pessoa, né? Tipo, não o gênero dela, mas quem a pessoa é. Porque o gênero, tudo bem, o gênero é um determinante de quem aquela pessoa é, sim, mas o gênero não determina a personalidade da pessoa, não determina a aparência física daquela pessoa. Então, por exemplo, quem gosta de barbudos, né, que é o meu caso. Eu, gente, assim, homem barbudo, nossa, eu me derreto toda. Homem alto e barbudo, então, nossa, aí que eu me derreto toda mesmo. São os meus pontos de atração. Homens altos, barbudos, de preferência peludos. Esses são os meus três pilares de atração física, gente. Homem alto, barbudo e peludo, nossa. Eu fico louca. Eu fico louca. E aqui a gente tá falando sobre pontos de atração físicas, porque a gente tá falando de características físicas daquelas pessoas que me atraem. Não chega a ser um fetiche, porque eu não, por exemplo, na hora do sexo eu não faço nada relacionado à barba do cara, né? No máximo, vou gostar de quando a barba dele roçar no meu pescoço e por aí vai. Mas eu não vou, tipo, fazer ativamente algo com a barba daquele cara, como uma pessoa que tem fetiche em pé faz algo relacionado aos pés da pessoa, né? E aí o algo relacionado aos pés da pessoa, enfim, lamber os pés, entre várias outras coisas que podem estar relacionadas, que eu não sei direito porque não é o meu fetiche. Porque eu nem tenho fetiche, na verdade. Mas eu tenho esses pontos de atração. Um homem barbudo, ele vai me atrair muito, mas eu não vou fazer nada em relação à barba dele no ato sexual. Então isso difere de um fetiche. Apesar de que tem, né, um nome específico para quem sente uma atração sexual muito grande por pessoas que têm barba, que é pogonofilia, né? E talvez eu seja um pouco pogonofílica, talvez, mas eu não sei porque eu não faço nada com a barba dos boys durante o sexo. Mas esses foram os pontos de atração física que eu falei aqui pra vocês. Mas tem também os pontos de personalidade, os pontos intelectuais. Tem gente que vai se atrair por pessoas que tenham uma personalidade mais, sei lá, compassiva, que tem uma personalidade mais bondosa. Tem pessoas que vão se atrair por pessoas que têm uma personalidade mais explosiva, que tem uma personalidade mais, sei lá, conflituosa. Enfim, as pessoas vão se atrair por pessoas de diferentes personalidades ali, né? E aqui entra aonde eu classificaria a sapiosexualidade. Porque quando a gente fala de sapiosexualidade, a gente está falando de uma atração que ela está no ponto de personalidade. Ela está no ponto psicológico ali, né? Da definição da pessoa. Laverne, para de fazer barulho. Por favor, fica quieta que nem a sua irmã. Fica quieta. Mas é disso que a gente está falando, sobre a personalidade. E quando a gente fala de sapiosexualidade, além da gente estar falando da personalidade daquela pessoa que é o ponto de atração, a gente está falando também da personalidade da pessoa que está tendo a atração despertada ali. Por exemplo, quando a gente fala da Kay Alves, que se define enquanto uma pessoa sapiosexual, a gente está falando muito da personalidade dela, além da personalidade das pessoas por quem ela vai se atrair. Além da personalidade do cowboy lá do Big Brother.
Isso porque quando você se diz uma pessoa sapiosexual, uma pessoa que se atrai pela inteligência daquela pessoa ali, você está falando do que você considera inteligente. Você está falando da sua própria inteligência. Você está falando sobre aquilo que você vê enquanto algo inteligente, enquanto algo esperto e por aí vai. Você está falando muito mais de você do que da pessoa por quem você se atrai. E aqui é um ponto que eu acho muito importante para definir, para fazer a separação quanto à sexualidade. Sapiosexualidade não tem como ser uma sexualidade, porque você está falando muito mais da sua personalidade e da personalidade da pessoa que te atrai do que de fato de algo como um gênero, sabe? Ou, enfim, de uma não atração ou de um sentimento muito forte envolvido. Não, você está falando de personalidade. E quando eu digo que você está falando de personalidade, é justamente porque uma pessoa que é burra, ela vai achar outras pessoas que também são burras e inteligentes. Entende o que eu tô querendo dizer aqui? Tipo, não tem uma definição exata do que é inteligência. Tudo bem, a gente tem o coeficiente de inteligência, né, mais conhecido como QI, o teste de QI, que é o que vai definir ali se uma pessoa é inteligente ou não e tudo mais, né? Mas esse é um teste que é um pouco questionável, até porque a gente tem muitas formas de inteligência que não estão abrangidas ali no coeficiente de inteligência, né? Ele abrange só o fato de você ter um bom raciocínio lógico ou não, né? Inclusive, vocês já fizeram teste de QI? Eu já fiz teste de QI com uma neuropsicóloga, né? E o meu QI deu 115, que é um pouquinho acima da média, mas também não é nada exorbitante. E aí eu fico me perguntando das pessoas que se dizem sapiosexuais. Elas saem perguntando o QI das pessoas? Elas saem fazendo teste de QI com as pessoas para definir se as pessoas são inteligentes ou não? Elas usam isso daí, que é um método científico para poder definir se a pessoa é inteligente ou não? Elas não fazem isso. O que elas fazem é ir conversando com as pessoas ao redor delas e elas vão tendo a percepção se acham aquelas pessoas inteligentes ou não. Vamos aqui falar da Kay Alves. A Kay Alves, ela se diz, né, sapiosexual, ela diz que ela se atrai apenas por pessoas inteligentes, mas isso é do ponto em que ela se acha inteligente. Ela se acha uma pessoa muito inteligente e ela vai se relacionar ali com pessoas que ela julga inteligentes a partir do ponto de vista dela. Só que, será que a Kay Alves ela é realmente uma pessoa super inteligente? Porque, vamos lá, ela tá se relacionando dentro da casa do Big Brother com o Gustavo. Gente, o Gustavo, ele não é muito um poço de inteligência, né? O Gustavo, ele é bonito. E o que fez ela se atrair pelo Gustavo foi o fato dele ser bonito e dela achar ele legal. Até porque, se você for ver ali, ele nunca falou nada de muito inteligente dentro da casa, né? Que ele não é essa pessoa, assim, super inteligente. Não, ele é bom de prova, ele é bonito e ela acha ele legal. Esses foram os pontos de atração dela. Ela colocou ele ali como alguém que ela acha inteligente porque, primeiro, tiveram todos esses pontos de atração para ela. A inteligência veio depois. Tanto que ela já até chamou ele de burro algumas vezes dentro da casa. E vamos analisar a própria Kay Alves. Ela é uma pessoa inteligente? Bom, ela não me parece ser uma pessoa lá muito inteligente por algumas escolhas que ela já fez no passado, né? Algumas escolhas políticas que ela já fez no passado. Até porque a gente tá falando de uma pessoa que é bolsonarista. A gente tá falando de uma pessoa que apoiou Jair Messias Bolsonaro, que não só apoiou Jair Messias Bolsonaro, como também fez campanha para ele e tudo mais. Isso eu tô falando de coisas que aconteceram no ano passado. Não tô nem falando de 2018, tô falando do ano passado. Então, será que a Kay Alves ela é realmente uma pessoa inteligente? Talvez ela não seja tão inteligente quanto ela pensa que ela é. E aqui vem o ponto. Você parte da sua percepção para definir o que é inteligência. O que eu, Samantha, defino como inteligência não necessariamente é uma inteligência para você. O que eu defino ali como alguém inteligente é o que eu acho de uma pessoa inteligente. O que você define de uma pessoa inteligente é o que você acha de uma pessoa inteligente, isso partindo do ponto do que você considera inteligência. Porque é muito difícil. Por mais que a gente tenha um teste de QI, por mais que a gente tenha um teste de coeficiente de inteligência, esse teste ele é falho. Porque ele vai pegar raciocínio lógico, ele vai pegar alguns conhecimentos que a pessoa tem, alguns conhecimentos que inclusive você adquire com estudo. Isso não necessariamente é uma inteligência, uma pessoa que olha para tipo um monte de tijolo
e cimento e já sabe como arranjar aqueles tijolos e aqueles cimentos para construir uma casa, é uma pessoa inteligente. Ela tem uma inteligência ali que não necessariamente partiu de um estudo acadêmico prévio. Então, inteligência é algo muito subjetivo. O que cada pessoa vai considerar inteligência vai partir das vivências dessa pessoa, vai partir do que aquela pessoa teve ali de contato com o mundo, vai partir de uma série de questões ali que vão além de uma sexualidade. Quando a gente fala de sapiosexualidade, a gente está falando muito mais de personalidade. A gente está falando de ponto de atração. A gente está falando daquilo que desperta a sua atração. A gente não está falando de algo que possa ser, que possa ser, sabe, medido por todo mundo. A gente não tem isso. Tanto que até, sei lá, 2 anos atrás, o mundo inteiro achava o Elon Musk super inteligente, salvo uma pessoa ou outra. E hoje em dia a gente sabe que ele não é inteligente dessa forma toda, né? Basta ver tudo que ele tem feito aí de burrice na vida dele ao longo dos últimos 2 anos. E aqui entra na parte do elitismo. Será que se definir enquanto sapiosexual seria só uma forma de ser elitista? Porque você está definindo o que é inteligência, você está definindo o que seria uma superioridade ali que te atrai. E mais do que isso, você está se colocando como uma pessoa superior porque você tem aquela coisa específica que é uma coisa muito intelectual para te definir e para definir quem vai se relacionar com você. Então entra assim um elitismo intelectual ali, sim, tá, gente? Entra o elitismo intelectual ali. Eu tô dizendo que toda pessoa que só se atrai por pessoas que ela considera inteligente é uma pessoa elitista? Não. Até porque meio que todo mundo é assim, né? Você que tá me assistindo aí, eu acho muito provável que você se atrai apenas por pessoas que você considera inteligente. Eu me atraio intelectualmente apenas por pessoas que eu considero inteligente, né? Porque, enfim, a pessoa por quem eu vou me relacionar, a pessoa com quem eu vou me relacionar, com quem eu vou ter algum tipo de envolvimento que vá além do sexo, tem que ser uma pessoa que eu admire, tem que ser uma pessoa com quem eu consiga conversar sobre muitas coisas com ela. Então tem que ser, sim, uma pessoa que eu considero inteligente. E praticamente todo mundo é assim. Pelo menos até hoje, eu não conheci quase ninguém que se atraísse por pessoas burras, a não ser algumas pessoas que queriam ter uma dominação sobre outra, né? Que queriam ter ali, tipo, se sentir superior àquela pessoa com quem ela tá se relacionando. Aí eu já vi, sim, né, algumas pessoas procurarem gente que elas consideram burras porque seriam pessoas mais frágeis ali e tudo, né? Pra cair na lábia delas e tudo mais. Então a gente tem essas pessoas. Mas quando a gente vai falar do todo, a maioria das pessoas se atraem sim porque elas consideram inteligentes. Pelo menos quando a gente fala em questão de criar um relacionamento. E quando eu era adolescente, eu já me considerei uma pessoa sapiosexual, tá? Eu já usei, inclusive, esse termo sapiosexual para me definir quando eu era adolescente, né? Até porque quando a gente é adolescente, a gente, sei lá, se acha as pessoas mais inteligentes do mundo, mais cultas do mundo e tudo mais, né? A gente acha que tem todas as respostas do mundo. E eu só me atraía mesmo por pessoas que eu achava inteligentes. E aí eu pensava, pô, então, né, é isso. Quando eu descobri o termo sapiosexual, eu pensei, é isso, eu tô nisso daí. Só que, obviamente, ao longo do tempo, né, quando eu fui crescendo mais, quando eu fui ficando de fato mais inteligente do que eu era quando eu era adolescente, eu fui vendo que não era bem assim, né, que aquilo era só um ponto de atração e que praticamente todo mundo tem esse ponto de atração. E é isso. Inclusive, ainda falando de Big Brother Brasil, né? Vamos pegar ali a Grifal, que tá super apaixonada pelo Gabriel Flop ali, pelo Gabriel hater de maquiagem. Ela acha ele uma pessoa fenomenal, um cara fora da curva e tudo mais. Ele não é um cara fenomenal, ele não é fora da curva, ele é um cara chato, né? Ele é um cara comum e chato. Só que ela vê ele dessa forma porque ela tá apaixonada por ele. Então, ela acha ele super inteligente, ela acha ele tudo isso e ele não é nada disso. A própria Kay Alves, ela tá ali com o cowboy, também tá apaixonadinha por ele, e ela tá achando ele inteligente, né? Por mais que ela já tenha chamado ele de burro algumas vezes, ela tá achando ele inteligente, ela tá achando ele um monte de coisa ali e tudo. E ele também não. Ele também é um cara assim que ele é só bonito, sabe? Tipo, a característica dele é ser bonito, porque ele não tem muitos outros atributos além disso. Só que quando você tá apaixonada, você vê ali a pessoa como, oh meu Deus, porque é isso. Pra você se apaixonar, você precisa admirar aquela pessoa. Você precisa partir de uma admiração daquela pessoa.
E qual é uma das maiores coisas que vão fazer alguém admirar outra pessoa se não a inteligência, sabe? Então, por isso que eu digo que todo mundo se atrai por quem é inteligente, ou pelo menos por quem você acha inteligente. Esse é um ponto em comum de todo mundo. Então, sapiosexualidade não tem como estar dentro do que é sexualidade. Não tem como, gente. Não tem como. É um ponto de atração. Não é, de fato, uma sexualidade. Espero que esse vídeo não tenha ficado confuso. Espero que eu tenha me feito entender, porque em alguns momentos aqui eu pensei, cara, acho que eu tô confundindo as coisas mais do que eu deveria estar confundindo. Mas enfim, comenta aí o que você acha disso. E eu queria dizer pra vocês que eu sei, muita coisa aconteceu no Big Brother, já surgiram muitas coisas aí de pauta pra vídeo aqui do Transmissão, e nós teremos essas pautas sendo trabalhadas aqui. Na semana que vem a gente vai falar sobre bissexualidade, porque teve todo esse bafafá envolvendo o Gabriel Mosca, né? Não o Gabriel Flop Hate de Make, mas o Gabriel Mosca, e também envolvendo a Grifauna, que muita gente ficou aí questionando o que seria bissexualidade e tudo mais. Então a gente vai ter esse vídeo na semana que vem. A gente também vai ter vídeos falando sobre poliamor, sobre relações abertas, sobre não monogamia, né? Já que a gente tem pessoas não monogâmicas ali dentro da casa. E tenho certeza que ainda vai acontecer muita coisa ao longo desses próximos 3 meses aí de Big Brother Brasil pra gente conversar aqui. Mas eu queria muito começar falando sobre essa questão da sapiosexualidade aí, porque é algo que é algo que me irrita um pouco. É algo que me irrita um pouco. Mas enfim, comenta aí o que você achou desse vídeo, o que você achou de tudo isso que eu falei aqui. Inclusive porque, né, a gente vai começar a ter um quadro novo aqui no canal em que eu vou responder os comentários de vocês em vídeo, né? Igual fiz ali nos vídeos da cirurgia de designação sexual. A gente vai ter um vídeo mensalmente falando sobre, respondendo os comentários dos vídeos anteriores. Então a gente vai ter isso. Comenta aí que quem sabe eu acabe respondendo seu comentário em vídeo também. Mas não se esqueça também de deixar o like, porque isso ajuda muito a disseminar o conteúdo de transmissão pelo YouTube. Não se esqueça também de pegar esse link e compartilhar por aí. E também torne-se membro caso você tenha essa capacidade. E não se esqueça de se inscrever nos canais caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais.